1 Samuel, capítulo de número 30. Quem achou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: E sucedeu depois que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinha dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinha ferido Ziclague e tinha posto a fogo, e levaram cativa as mulheres que estavam nela, porém ninguém o mataram, nem os pequenos nem os grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as mulheres e os seus filhos e filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Verso de número 7 diz assim: E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me e peço aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode. E Davi então consultou ao Senhor: Perseguirei eu a esta tropa e o alcançarei? E o Senhor disse: Persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Podeis assentar no nome de Jesus. Antes de começar a palavra, eu gostaria de perguntar aqui: quem tem promessa de Deus? Quem aqui tem certeza da unção de Deus sobre a sua vida? Deixa eu ver. Bastante gente. Glória a Deus. É sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. O texto que está em apreço por todos nós nessa noite é um texto bastante forte. Capítulo de número 16, Davi, ele ainda não havia sido ungido a rei de Israel, e a vida de Davi, por incrível que pareça, era uma vida normal. Todos nós sabemos que Davi era pastor de ovelha, pastoreava as ovelhas do seu pai, e depois da visita de Samuel, depois da unção de Deus sobre a sua vida, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Davi, ele então vai sofrer alguns embates sobre a sua vida, e um dos primeiros embates, eu acredito que um dos mais fortes que Davi teve sobre a sua vida, foi a rejeição dos seus irmãos após a unção. Pois Davi, ele era um improvável da sua vida e da sua família. Davi, de forma alguma, seria alguma coisa dentro da casa de Jessé. Mas Deus apontou para Davi e disse: É você, Davi. E depois disso houve um grande ciúme, uma grande perseguição dos seus irmãos contra Davi. Não bastando, Davi, ele vai ser também perseguido por Golias. Você sabe que Golias aparece na história de Israel e perturba todo Israel. Só que Davi vence no nome do Senhor a Golias também. Só que depois da batalha entre Golias e Davi agora ele vai sofrer uma perseguição muito maior, que é sobre a perseguição do rei de Israel, Saul. Saul vai perseguir a Davi de uma forma muito impetuosa. Davi está dentro do palácio junto com o rei, tocando a harpa. Saul, endemoniado, vai tacar uma lança sobre Davi, e não por só uma vez, mas por diversas vezes. Davi vai sofrer grandes perseguições, e isso dá-nos a notar que depois da unção de Deus sobre a vida de Davi, tudo isso vem acarretando sobre a vida de Davi. Mas o que nos chama a atenção, e afinal, o que é unção? A unção vai fazer você ser o que nunca seria.
vai fazer você ter o que nunca teria, também vai fazer você chegar aonde jamais você chegaria. Isso é sinais de uma pessoa que é ungida por Deus. Uma pessoa ungida vai ser o que nunca na sua mente pensou em ser, vai ter o que nunca pensou na sua vida em ter, e vai chegar em lugares aonde nunca pensou em chegar. Se você é uma dessas pessoas, você pode ter certeza, a unção de Deus está sobre a sua vida. Mas depois da unção de Deus, Davi vai sofrer grandes embates, grandes pelejas. Por mais que Davi tente fugir daquilo que Deus havia prometido para ele, a partir do momento que recebe a unção, tem sobre a incumbência, sobre os seus ombros, a responsabilidade de ir até o fim. Ser ungido por Deus não é coisa nada fácil. Ter a unção de Deus sobre as nossas vidas está sobre nós um peso e uma responsabilidade de poder exercer aquilo que não a nós, mas a Deus foi imposta no seu coração sobre a minha vida. Porque eu jamais pensei em ser pregador, e olha eu aqui. Eu acredito que se eu perguntasse para algum dos senhores que estão aqui, se já passou sobre a sua cabeça em ser obreiro, pregador, pastor, com certeza a oportunidade seria dada e vocês iriam olhar para todos nós e ia dizer: nunca pensei nem ser crente. Olha nós aqui dando glória a Deus nesse domingo abençoado. Mas o que nos chama a atenção é que Davi vai enfrentar grandes guerras, grandes adversidades. E uma das maiores pelejas de Davi é fugir do rei Saul e da sua perseguição. Porque o rei Saul sabia da unção de Deus sobre Davi. Por mais que Davi tente alegrar ao rei Saul, Saul nunca vai ficar contente com Davi. Por incrível que pareça, parece que quanto mais a unção de Deus está sobre nós, porque quanto mais Deus aponta e diz, é você, mais as lutas e adversidades vêm para a nossa vida, encarretando a nossa alma. E muitas das vezes a gente pergunta a Deus, e o pensamento e a pergunta vem e ecoa mesmo, é verdade. Quem nunca se perguntou, por que Deus, essa perseguição? Por que essa calúnia? Por que essa difamação contra o meu nome? Sabe por quê? Porque a unção de Deus está sobre a sua vida. Davi tem um objetivo, e qual é o objetivo de Davi? Deus lhe ungiu como rei. E a opção de Davi aqui é obedecer, é traçar a rota para chegar até o reinado. Mas para chegar até o reinado, para chegar aonde Deus prometeu, para chegar aonde Deus falou que Davi ia chegar, não é nada fácil. Eu quero dizer para você que levantou a mão e disse, eu tenho promessa de Deus. Você que levantou a mão e disse, eu tenho a unção de Deus sobre a minha vida. Eu quero dizer para você, prepare o lombo. Prepare as costas, prepare a sua alma, prepare o seu coração, porque grandes batalhas vêm por aí. Eu venho nessa noite de uma voz profética da parte de Deus para a sua vida, para dizer para você, ser ungido por Deus, ter a unção de Deus e ter promessa de Deus, muitas das vezes vai fazer você chorar, vai fazer você se angustiar, vai fazer você gritar em alta voz, por que tudo isso sobreveio sobre mim? Davi está fugindo do rei Saul, e por diversos desertos da vida, Davi entra na caverna de Adulão, ali encontra pessoas ali improváveis. Davi forma um exército. Você conhece a história de Davi, é por isso que eu ganho tempo para profetizar sobre essa igreja nessa noite. Davi é um grande guerreiro, é um grande estratégia, é um grande líder, é um grande homem de Deus. E por onde Davi passa, ele vai conquistando pessoas, porque Davi era amigável. Davi era um cara muito top, aonde chegava, conquistava o coração das pessoas. Mas o que me chama a atenção é que a unção de Deus está sobre Davi de uma tal forma, que quanto mais Davi tenta se aproximar de Saul, mais Saul tenta ferir Davi, machucar Davi, acabar com a história de Davi. Mas nenhum projeto do adversário vai intentar contra a sua vida ao ponto de paralisar o projeto que Deus tem
para a sua vida. Quem sabe você chegou aqui no limite, quem sabe você chegou aqui hoje dizendo, eu já sofri grandes batalhas, mas a que eu estou enfrentando hoje, pregador, é a mais implacável delas. E eu quero dizer para você, Deus te trouxe aqui como um refúgio forte para a sua vida nessa noite, para te dizer, ainda você vai ter muita história para contar, tem muita estrada para você andar ainda, você vai chegar aonde Deus prometeu que você vai chegar, maravilha, glória a Deus. Mas o que me chama a atenção é que Davi agora, por diversas vezes, por diversos desertos da vida, Davi teve a oportunidade de colocar ao fim a vida de Saul, só que Davi esperou o tempo de Deus. Davi olhou para si mesmo e disse, jamais tocaria no ungido do Senhor, por mais que ele me persegue, por mais que ele me calunia, por mais que ele tenta acabar com a minha vida, por mais que ele tenta destruir a minha família, o meu lar, o meu ministério, jamais eu vou tocar em ungido de Deus. E isso poderia ser escrito na tábua dos nossos corações nos dias atuais, porque o que tem de crente querendo matar crente não é brincadeira, o que tem de irmão querendo matar irmão não é brincadeira. O único exército que ataca o próprio exército é o povo de Deus, aleluia. Pessoas que não querem ver o nosso bem, o nosso fim. Por quê? Por causa da unção de Deus. Você não tem dinheiro, você não é bonito, você não fala bem, mas as pessoas te perseguem. Você sabe o que é isso? Não é você, é a unção de Deus que está sobre a sua vida, aleluia. E eu vim nessa noite para te dizer, desertos você vão enfrentar, adversidade também, mas o mesmo Deus que entrou dentro daquela tenda e disse, eu vou ungir a Davi como rei, é o mesmo Deus que está no meio do deserto e nas adversidades da sua vida, para garantir que você vai chegar aonde Deus quer que você chegue, você vai alcançar aquilo que Deus quer que você alcance. Levante as suas mãos para o céu, porque eu já quero profetizar sobre a sua vida. Nenhuma força do inimigo vai, aleluia, ter poder de paralisar o projeto que Deus tem para a tua história e para a tua vida e também pela tua família. Eu quero profetizar aqui de olhos abertos e dizer para você, a tua família está guardada pelo Deus Todo-Poderoso. Você sabe por que o diabo não acabou com a tua história e com a tua família? É porque ainda tem a unção de Deus, tem a promessa de Deus sobre aquele ambiente e sobre a sua vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu estou sentindo Deus nessa casa aqui. Aleluia. Davi está nos desertos da vida, no capítulo de número 18 até o capítulo de número 29, você vai ver Davi fugindo pelos desertos da vida. Davi foge para um deserto, foge para o outro, e o que me chama a atenção é que em todos esses desertos, a Bíblia vai nos dizer que Davi acha um lugar forte. E eu fui pesquisar o que é esse lugar forte. A Bíblia vai nos dar uma diretriz do que é esse lugar forte. Esse lugar forte é um lugar de difícil acesso, um lugar de esconderijo, um lugar onde nem muitas pessoas não conseguem chegar a este lugar. Este era o lugar que Davi se escondia quando as suas forças se acabavam. Esse é o lugar aonde Davi se escondia quando o deserto estava causticante e Saul estava enfurecido atrás de Davi. Este era o lugar onde Davi retomava suas forças no Senhor e dizia: é aqui que eu encontro paz, é aqui que eu encontro acalento para a minha alma, é aqui que eu estou sendo forte e fortalecido no Senhor. É no lugar forte. Lendo a Bíblia, em alguns salmos, a gente vai ver que eles fazem menção que o Senhor é a torre forte. Aleluia. Salmos 46 vai dizer que Deus é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Lendo a Bíblia, a gente vai entender que grandes homens de Deus passaram por esses lugares, lugares fortes, lugares aonde Deus habita, lugar aonde Deus dá um escape, lugar aonde Deus dá um esconderijo para aqueles que são deles e aqueles que são escolhidos. E muitas das vezes a gente se pergunta, para mim, para você, para nós,
aonde nós encontramos força para caminhar no meio desse deserto da vida, no meio dessa vida, dessa correria, de muitas das vezes o mundo está a cada dia acelerado demais, a gente muitas das vezes não consegue nem alcançar a tecnologia, é correria demais, e muitas das vezes a gente vai entendendo, não vai entendendo o porquê estamos firmes até hoje. É tanta luta, é tanta perseguição contra a igreja, é tanta perseguição contra os escolhidos de Deus, mas a nossa consciência é que nós temos um lugar forte, um esconderijo no Senhor, que nós entendemos que a nossa bateria espiritual é carregada neste lugar, e é por isso que nós estamos firmes até hoje. Davi tinha um segredo com Deus, que por mais que a adversidade vinha, ele corria para esse lugar forte, esse esconderijo, esse lugar de difícil acesso, e se curvava diante do Deus Todo-Poderoso. Saul está indo para lá e para cá, querendo perseguir, mas Davi está no lugar forte, procurando a presença de Deus. Saul quer matar, Saul quer acabar com a vida de Davi, mas Davi está indo para um lugar forte, dizendo: é aqui que eu encontro refúgio, é aqui que o Senhor vai me fortalecer, é aqui que o Senhor me dará a direção. Davi vai para este lugar quando a coisa está difícil. Só que o que me chama a atenção é que parece que Davi está olhando e está dizendo: parece que não vai mudar a rota, parece que não vai mudar o destino, parece que Saul nunca vai desistir de me matar, de me perseguir. E Davi vai fazer uma visita aos filisteus. A Bíblia vai dizer que Davi visita os filisteus, e o rei dos filisteus vai dar uma terra para Davi, e o nome dessa terra é Ziklag. Davi visita o rei, e o rei entrega a Davi ali essa cidade, entrega em suas mãos. Só que o que me chama a atenção é que Davi é muito bem-vindo naquele ambiente. Só que vai chegar um tempo onde os filisteus vão pelejar contra os israelitas. E quando toda a equipe está formada, quando todo o exército dos filisteus está formado para ir à peleja contra o povo de Israel, o chefe dos exércitos dos filisteus olha para Davi e diz: Davi é um deles. E se Davi for, quando chegar na batalha, quando chegar na guerra, ele vai se identificar com o seu povo e vai voltar a atacar nós. Só que agora a questão do rei vai olhar para Davi e vai dizer: Davi, volte para a terra onde eu te entreguei, volte para trás, e nós iremos para a batalha e venceremos a luta. Davi volta para Ziklag, e a Bíblia vai dizer, no capítulo de número 30, que voltando, Davi ao terceiro dia a Ziklag, ele vai se deparar com uma cidade queimada a fogo. A Bíblia vai dizer que os amalequitas entram para dentro da cidade e saqueiam toda a cidade. Os seus filhos, os seus pertences, as mulheres dos guerreiros e as mulheres de Davi vão ser saqueadas e levadas. A Bíblia vai dizer que eles não tocaram nas mulheres, não tocaram nos filhos, não tocaram nos pertences de Davi, só retiraram de Ziklag e tacaram fogo na cidade. E o que me chama a atenção é que parece que isso tem um dedo de Deus no meio dessa história. Parece que eu vejo Davi olhando e dizendo: a cidade está pegando fogo. Parece que eu vejo que Davi está olhando para a situação e está dizendo: aquilo que eu lutei para conquistar, essa cidade que tanto me alegra em voltar para ela, quando eu volto para ela, ela está pegando fogo. Davi, ele entra em um sentimento de perda. Davi vai entrar num sentimento de solidão, de esquecimento ali de tudo que está acontecendo. E a Bíblia vai dizer que Davi começa a chorar. Davi não chora muitos minutos, mas Davi chora por horas. Davi começa a chorar de uma tal forma que a Bíblia vai dizer que ele perde as forças de tanto chorar. Davi perdeu aqui, parece que vejo a nossa geração no meio disso. Deus, ele não tem problema em te fazer chorar. Deus tem problema em te perder. Deus não tem problema nenhum em te fazer sofrer. Deus tem problema em te perder. Por isso que Deus prefere te ferir do que te perder. Por isso que muitas das vezes Deus prefere te tirar de alguns ambientes
do que perder a sua alma. Deus prefere te mudar de lugares do que perder a sua alma. Deus prefere tirar muitas coisas que você ama e que você diz, aleluia, que não consegue viver sem. Deus é capaz de tirar, mas Ele não vai te perder, aleluia. Você sabe por quê? Parece que essa Ziklag está pegando fogo. Parece que vejo o dedo de Deus olhando para Davi e dizendo para Davi: Davi, você não precisa buscar refúgio de filisteu. Você tem um Deus que ainda vela e cuida por você. Davi não precisa ir para aleluia, o exército inimigo e tentar buscar refúgio. O seu refúgio ainda sou eu. Deus, aleluia, nesse tempo de hoje, nesse tempo de agora, vai arrancar, vai colocar fogo em alguma Ziklag, em alguma cidade de alguém aqui, aleluia, de alguns de nós. Por quê? Porque muitas das vezes a gente está envolvido demais com a correria da vida e se esquece do refúgio forte, do lugar do esconderijo. E Deus tem a estratégia correta e a certeza de te trazer de volta para o lugar forte, o lugar do esconderijo. Deus é especialista em ferir e trazer de volta aquele que está se perdendo. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu olho para Abraão, no capítulo de número 21, a Bíblia vai dizer que Abraão faz um banquete, pois tem o seu filho que está crescendo, o filho da promessa. Só que a Bíblia vai dizer que quando Abraão, ele vai agradecer a Deus, a Bíblia vai dizer que ele não levanta um altar, mas ele constrói um bosque para Deus. No capítulo de número 22, lá vem Deus dizendo e olhando para Abraão e diz: Abraão, prepara o teu filho, o teu único filho, e vai para um monte chamado Moriá, um monte aonde eu irei te mostrar. A Bíblia vai dizer que Davi pega o seu filho da promessa e vai para Moriá. E quando chega em Moriá, a Bíblia vai dizer que quando Abraão vai sacrificar o menino, Deus grita de brada do alto céu dizendo: não sacrificas o menino, porque agora eu sei que me amas, aleluia, e eu sei que o seu coração está ligado ao meu. Isso é Deus trazendo Abraão de volta para a sua origem, que é o altar. Deus é especialista em ferir, mas Ele não vai te perder. Eu quero dizer para alguém que está envolvido demais com as coisas da vida, com a correria da vida, e que perdeu a oportunidade de adorar a Deus, que não quer saber de igreja, que não quer saber de departamento, se esquecendo da unção de Deus sobre a sua vida. É tempo de voltar hoje, antes que a Ziklag pegue fogo. É tempo de voltar hoje, antes que essa cidade pegue fogo e você caia em si e volte para o altar de Deus. Davi está chorando, está berrando aos berros aqui. Por quê? Porque a nossa geração não é acostumada em perder. Nós não estamos acostumados em perder. O que nós queremos é vitória, nós queremos é conquistar, nós queremos é bênção, nós queremos é vitória, é bênção. Pode ver as nossas campanhas, não é se preparando para as percas, não, é se preparando para chegar em Canaã, se preparando para as grandes vitórias. Nós não estamos preparados para perder, e quando perdemos a força de tanto chorar. A Bíblia vai dizer que Davi perde a força de tanto chorar diante dos seus guerreiros, e todos os seus guerreiros estão chorando, porque perderam as suas mulheres, perderam os seus filhos, perderam os seus pertences. E a Bíblia vai dizer que os guerreiros de Davi procuravam apredejar Davi, por o fato de ter acontecido aquilo que aconteceu com ele. Por quê? Porque quem é ungido aqui nessa ocasião é Davi. Então Davi, tudo está acontecendo aqui por causa da unção de Deus que está sobre Davi, sobre a incumbência do ministério e da vida que Davi teria que carregar e chegar. Davi depende totalmente de Deus para chegar aonde Deus prometeu, o trono. Então é por isso que nós, que temos promessa, que temos a unção de Deus, devemos ter a consciência que sobre nós também há uma responsabilidade. Uma responsabilidade de ter altar com Deus, de ter intimidade com o Senhor, de ter intimidade com Deus Todo-Poderoso. Amém ou não amém? É por isso que nós não devemos andar de qualquer jeito, não devemos falar o que pensamos, não devemos agir como queremos. Devemos ter a nossa vida totalmente ligada ao altar de Deus e a conexão direta com o Espírito Santo de Deus.
O que vai fazer Davi chegar até o trono não é a ajuda dos filisteus, não é a cidade formosa que é Ziklag, não. O que vai fazer Davi chegar até onde Deus prometeu que ele ia chegar é a unção de Deus e a promessa que está sobre Davi. Nós temos que ter a consciência que se temos, que seremos, ou que chegaremos, não é pela nossa força, não é pela ajuda de filisteu nenhum, é pela graça e a misericórdia de Deus. Tem alguns obreiros que estão sentados aqui, é por causa da graça e da misericórdia de Deus. Você está aí hoje com a tua família adorando a Deus, sabe o que é isso? É graça, é favor não merecido. Você não merecia, mas a graça de Deus alcançou a tua casa e a tua família, e hoje você está aqui dando glórias a Deus. Aleluia, 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 glória a Deus. Davi chora porque não está acostumado a perder. Só que o que me chama a atenção é que Davi cessa o choro e se levanta e vai até o sacerdote, pega ali a roupa sacerdotal e vai invocar o nome do Senhor. Davi vai clamar a Deus, Davi vai consultar a Deus. Quando tudo se perder, a direção, quem vai dar, não é o Instagram, não é o Facebook, não é o vizinho do lado. A direção de Deus para a sua vida, a qual você precisa, quando tudo se perder, vem do Deus Todo-Poderoso. É por isso que nós reunimos todos os domingos aqui, porque é daqui que emana a direção de Deus para toda uma semana, para todo um mês. É daqui que vem a palavra de Deus sobre a sua vida. A sua vida não está pautada aos noticiários que os jornais soltam por aí. A sua vida não está pautada ao que o outro diz, ao que o outro pensa ao teu respeito. A tua vida está pautada à voz do Espírito Santo sobre a sua vida, a direção de Deus sobre a sua vida. É por isso que nós estamos aqui glorificando a Deus, exaltando ao Senhor, clamando a Deus, consultando a Deus, porque nós sabemos que a direção que nós precisamos nessa noite vem do Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. Davi vai consultar a Deus e pergunta para Deus se ele deve perseguir os amalequitas para poder voltar a conquistar aquilo que ele tinha. E Deus vai dar ordem dizendo: Davi, vai, porque vai dar tempo de você pegar tudo aquilo que foi roubado e restituir totalmente de volta. Sabe o que Davi tem aqui? Davi tem uma palavra de Deus, e quem tem uma palavra de Deus tem tudo. Aleluia, glória a Deus. Quem tem uma palavra de Deus sobre a sua vida tem tudo. Davi agora consultou a Deus, tem uma palavra, e o que Davi vai fazer? Se levantar e vai para a guerra. O que tem de crente que tem uma palavra, que tem uma unção, que tem, aleluia, uma direção de Deus, mas está estacionado no meio do caminho ainda pensando na morte da bezerra, não está de brincadeira. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: se levanta, reage, vai para frente, vai para o alvo, vai para a promessa, vai conquistar, vai alcançar. Se levanta, vai exercer o ministério, vai exercer a chamada, vai exercer o sacerdócio dentro do seu lar. Você tem promessa, meu filho. Você tem promessa, minha filha, então reage, se levanta, dá glória a Deus, vai cumprir o ministério e o chamado que Deus tem para a tua vida. Se levanta. Deus tem promessa para a minha vida, para a sua vida? Tem. Deus tem a unção de Deus para mim, para você? Tem. Você tem a certeza da unção de Deus sobre a sua vida? Tem. Então se levanta nessa noite e reage, reage. Mas o adversário está gritando e diz que eu não vou vencer. Quem é o adversário para a tua vida, meu irmão? Você já tem uma palavra, a palavra vem de Deus. Fica de pé nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que Davi tem uma palavra. Davi se levanta e vai contra os amalequitas. E quando Davi vai contra os amalequitas, a Bíblia diz que Davi restitui tudo aquilo que foi roubado. Eu quero dizer para você que essas percas vai te fazer
voltar para a rota e para a direção de Deus para a sua vida. Eu quero chamar o grupo de louvor, pode subir. Eu quero dizer para você que tudo isso que está sobrevindo e sobrecarregando a sua vida, isso é um sinal que você está mais perto de chegar aonde Deus prometeu. Eu quero dizer para você que não desiste no meio do caminho. As adversidades vão vir, as calúnias vão vir, as perseguições vão vir, o dia mau vai vir, mas permanece firme na presença do Senhor, porque quem te prometeu não dorme, quem te prometeu não falha, quem te prometeu não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus falou, está falado, Deus prometeu, está prometido, aleluia. Segue em frente, ergue a cabeça, Deus está sobre a sua vida, já te deu unção, já te deu promessa, só basta você se levantar e ir para o alvo. Mas nunca se esqueça do lugar forte, nunca se esqueça do esconderijo de Deus, nunca se esqueça de consultar a Deus no que vai fazer, no que vai comprar, no que vai fazer, no que vai investir. Toda a sua vida está ligada a um Deus todo-poderoso. Não dê nenhum passo da sua vida sem a autorização de Deus. Não casa se Deus não autorizou, não namore se Deus não autorizou, não compre nada se Deus não autorizou, não faça nada sem a direção de Deus. Deus está falando nessa casa, nessa noite. Você tem promessa? Então aguarde o tempo de Deus. Você tem promessa? Então eu estou sentindo a graça de Deus aqui nessa noite para liberar uma palavra. Você vai chegar aonde Deus prometeu que você vai chegar. Não precisa de atalho, não precisa de ajuda humana. É Deus que vai te fortalecer para chegar aonde Ele já liberou para a tua